Meus irmãos, ô Jesus, segura esse relógio. Meus irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em Eclesiastes capítulo 4. Hoje nós estamos encerrando a nossa primeira série de mensagens do ano, começando com o pé direito, redefinindo prioridades para começar bem. Eu creio que você cantou do fundo do seu coração algumas canções que nós falamos aqui, que nós entoamos aqui. Uma delas foi que você deseja conhecer a Jesus. E nós temos falado que não há como nós conhecermos mais a Jesus sem as práticas das disciplinas espirituais. Não tem como uma pessoa conhecer Jesus se ela não medita na palavra, se ela não tem uma vida de oração. Não tem como uma pessoa conhecer a Jesus se em momentos como esse de adoração ela não está concentrada em Cristo. Não tem como uma pessoa conhecer mais de Jesus se ela não consegue servir aos irmãos. E hoje nós vamos falar sobre a importância da disciplina, do engajamento comunitário, do fazer parte mesmo do corpo de Cristo, que é a igreja. Para isso eu gostaria de ler com vocês o texto poético de Eclesiastes capítulo 4, a partir do verso de número 7. Amém? Antigo Testamento, Eclesiastes. Diz assim a palavra do Senhor: Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. Verso 9: É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Podem se assentar em nome de Jesus. Com o pé direito é o título da série de mensagens, redefinindo prioridades para começar bem. Nós estamos já no finalzinho do mês de março, mas é a nossa primeira série. Nós queremos desenvolver o ano de 2025 bem na presença do Senhor. E para isso nós temos nós temos incentivado os irmãos a viverem o dia a dia das disciplinas espirituais tão fundamentais para o nosso crescimento. E hoje nós vamos falar sobre o tempo do engajamento comunitário, da comunhão, do de fato estar presente dentro de um contexto comunitário e fazer parte da família de Deus. Eu sei que você sabe que o livro de Eclesiastes, ele começa o primeiro versículo do livro dizendo mais ou menos assim: as palavras do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Começa dessa forma, e é consenso entre os estudiosos que esse filho de Davi e rei de Jerusalém é nada mais nada menos do que o rei Salomão. E interessante que uma das primeiras cenas que vemos de Salomão é Salomão, logo no início do seu reinado, ele recebe uma visão enquanto ele está dormindo. E nessa visão Deus chega para ele e pergunta: o que você quer que eu lhe faça? O que você quer que eu te dê? E a resposta está lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 5, ou melhor, verso 9, que diz assim: dá, pois, a teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Em outras palavras, Salomão está pedindo, diante de tantas coisas que ele poderia pedir, ele está pedindo por sabedoria. E eu penso que a própria oração de Salomão já é um indício que ele tem sabedoria. Porque geralmente gente tola pede por coisas, por bens,
por segurança, por prosperidade, por estabilidade na vida. Coisas que o autor de Eclesiastes vai dizer que são vaidades. E Salomão, como um primeiro passo de sabedoria, ele pede: Deus, me dê mais sabedoria para viver a vida na tua perspectiva. Me dê sabedoria, Senhor, para enxergar a vida pelas lentes do Senhor. Me dê sabedoria, Deus, para governar o povo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Em outras palavras, se fosse para nós, nos dê sabedoria, meu Deus, para cuidar da minha família, porque eu não sei. Me dê sabedoria, Senhor, para lidar com o meu casamento, porque eu não sei. Me dê sabedoria, Senhor, para criar os meus filhos, porque eu não sei. Ele pede por sabedoria. E eu penso, meus irmãos, que este livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria, é um estilo literário de sabedoria. É um livro em que Salomão expressa essa sabedoria não humana, mas essa sabedoria que vem de Deus, porque Deus concede sabedoria a Salomão. E interessante que, se nós fôssemos ler o livro de Eclesiastes, se você tiver a oportunidade de lê-lo, ou se você já fez esse ato, você vai perceber que o livro de Salomão, o livro de Eclesiastes, ele repete basicamente, ou ele é escrito basicamente em torno da seguinte expressão: nada faz sentido. Ou talvez a sua versão tenha a seguinte expressão: vaidade de vaidades. E Salomão, ele vai escrevendo o livro de Eclesiastes dizendo que várias coisas que as pessoas vivem a vida buscando, ele diz: isso é correr atrás do vento, isso é vaidade, isso não faz sentido. Por exemplo, Salomão diz que não faz sentido, ou é um absurdo, ou é loucura, ou é vaidade, ou é correr atrás do vento, uma pessoa que faz do trabalho o sentido da sua vida. Ele fala isso no livro. Ele fala também que uma pessoa que busca, que vive a sua vida buscando bens materiais, dinheiro, estabilidade econômica, que faz da estabilidade econômica um fim em si mesmo, é loucura, é vaidade, é correr atrás de vento. Ele fala também que uma pessoa que vive em torno de prazeres sexuais ou de prazeres em outros relacionamentos é loucura. E Salomão está escrevendo aqui no final da sua vida, ele teve muitas mulheres, ele tem propriedade para dizer isso. A pessoa que vive em torno disso aí é correr atrás do vento, é um grande absurdo. E ele fala também no livro que uma pessoa que vive a sua vida buscando fama, reconhecimento, aplausos, é correr atrás do vento. E poucas são as coisas que Salomão diz que vale a pena ser vivida e que não é correr atrás do vento. E uma delas é o que a gente acabou de ler no texto sagrado. Porque o texto começa dizendo que se tem uma coisa que é absurdo, verso 7, é um homem totalmente solitário. E aí então ele vai dizer no verso de número 9, que é muito melhor ter companhia do que estar sozinho. Em síntese, nessa noite, meus amados e queridos irmãos, nós vamos conversar, nós vamos falar sobre a importância de redefinirmos o nosso tempo, de priorizarmos o nosso tempo, o tempo de engajamento comunitário como prioridade em nossas vidas, redefinindo o tempo de engajamento comunitário como prioridade em nossas vidas. E por engajamento comunitário estou falando da decisão de não andar sozinho e de fazer parte de uma família, da família de Deus, da comunidade dos salvos. E o autor de Eclesiastes nessa passagem, ele tenta explicar isso de duas formas. Primeiro ele traz a convicção, uma certeza, e aí depois ele traz 3 exemplos de como é muito melhor viver em comunidade do que viver sozinho e solitário. Então vamos para a convicção. Qual é a convicção, pastor? A convicção do autor: a vida em comunidade expressa a vontade de Deus. Viver em comunidade, viver na relação um com o outro, é expressão da vontade de Deus. Veja comigo o verso de número 9, porque o texto começa dizendo assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. É a convicção que ele tem, é uma certeza. A certeza que Salomão expressa é muito melhor ter a companhia
ter companhia, ter alguém para compartilhar a jornada, ter uma comunidade para chamar de nossa, fazer parte de uma comunidade, fazer parte de um contexto coletivo, fazer parte de uma família. É muito maior você ter companhia do que você decidir viver sozinho, de maneira isolada, de maneira autônoma. Por quê? O verso 9 responde: porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Meus irmãos, o que Salomão está dizendo é que ao povo de Deus, uma alternativa muito melhor do que uma vida isolada, do que uma vida autônoma, é a vida da companhia, é a vida do coletivo, é a vida do contexto comunitário. A vida comunitária, o engajamento em real comunhão e cooperação mútua, onde você se engaja. E o que eu estou falando aqui por engajamento comunitário é muito diferente do que simplesmente estar no ambiente onde existem outras pessoas, porque eu posso estar num ambiente coletivo e não estar engajado nesse ambiente. Eu posso estar num ambiente coletivo, mas ainda assim andar sozinho. E o que Salomão está dizendo para mim e para você é que ele tem uma certeza. E a certeza é que é muito melhor ter companhia do que estar sozinho. Existe algo absurdo que ele vê na história: homens e mulheres que decidem caminhar sozinhos, de forma autônomas, independentes, donos do seu próprio nariz. Ele diz: isso é absurdo, isso é vaidade, isso é correr atrás do vento, isso não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então ele diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Por exemplo, o relacionamento comunitário expressa a natureza do Deus que a gente adora. Nós acabamos de adorar a Deus, e o Deus que nós adoramos, meus irmãos, é o Deus Trino. Você já parou para pensar nisso? É o Deus que se revelou nas Escrituras, embora sendo o único Deus. Embora Deus seja um, Ele subsiste em três pessoas distintas. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Você já parou para pensar que o Deus que você acabou de adorar, o Deus que você diz que serve, o Deus que você adora, o Deus que você caminha junto, Ele é um Deus que sempre viveu em comunidade, eternamente. Nunca o Pai deixou de ter o Filho, nunca o Filho deixou de ter o Espírito, nunca o Espírito deixou de ter o Pai. Três pessoas que se relacionam e se completam desde toda a eternidade. E quando a gente vai para Gênesis capítulo 1, verso 26, olha o que esse Deus Trino diz: façamos, os três estão dizendo, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu e você, nós fomos criados à imagem desse Deus Trino, desse Deus comunitário. Os seres humanos foram criados para viver de modo a revelarem a imagem de Deus, do Deus Criador na criação. E um dos aspectos dessa imagem que eu e você temos é o aspecto comunitário. É o aspecto que nós não somos um fim em nós mesmos. Nós precisamos do outro. Fato é que em Gênesis capítulo 2, verso 18, qual foi a primeira coisa que Deus falou que não estava bom na criação? Quem lembra? Não é bom que o homem esteja só. Essa postura cultural em que nós vivemos, em que pessoas batem no peito: não, eu vou seguir Jesus sozinho, eu consigo servir a Jesus sozinho, deixa comigo, eu sou autônomo, eu sou dono do meu nariz, eu consigo seguir Jesus sozinho. Isso não reflete a natureza do Deus que essa pessoa está dizendo servir, porque o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, o Deus que entrou na história para nos salvar e redimir, Ele é um Deus comunitário.
comunitário, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e a vontade de Deus é: viva em comunidade, como expressão da minha imagem na sua vida. Eu fico pensando em Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, e Jesus Cristo, quando entrou na história, quando Ele viveu entre nós, Marcos 6:7, diz que Jesus desenvolveu o seu ministério como? Sozinho, de forma autônoma, diz o texto, chamando os 12 para junto de si. Enviou de que forma? Cada um sozinho, cada um se vira. Ele fez como? De 2 em 2. Por que você acha que Jesus fez dessa forma? Como expressão, como ensino pedagógico, para que os seus discípulos aprendam que a caminhada cristã se dá na relação com o outro. Veja comigo agora Mateus capítulo 18, verso 20, que é um texto que a gente confunde, a gente não entende muito bem. Mateus 18, 20, Jesus diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu me lembro que certa feita, quando Rita me fez essa pergunta: mas Dan, quando a gente está só, Deus não está com a gente? E eu tive a oportunidade de explicar isso a ela, porque Jesus lá em Mateus capítulo 6 falou que quando a gente quer orar, a gente faz o quê? A gente vai para o nosso quarto sozinho, não é isso? E a gente ora e o nosso Pai está presente. Mas a ênfase aqui de Jesus não é que Deus não está presente quando a gente está sozinho ou não. O que Jesus está dizendo aqui é que a sua presença, ela se revela de maneira mais nítida, de maneira mais contundente, de maneira mais enfática, quando nós nos reunimos, no mínimo 2 ou 3, quando nós estamos dentro de uma comunidade. Quando nós nos relacionamos com o outro. Essa convicção aqui, o sábio de Eclesiastes está dizendo para mim e para você: é muito melhor caminhar com 2, caminhar com 3, caminhar com 10, caminhar com 15, caminhar dentro de um contexto, caminhar dentro de uma igreja, fazer parte de uma comunidade, fazer parte de um contexto comunitário, me engajar, me deixar engajar, me deixar envolver, me deixar forjar, me deixar trabalhar dentro de um contexto familiar e comunitário. O autor de Eclesiastes, Jesus Cristo, está colocando um machado na raiz da autonomia e da independência humana, meus irmãos, que tanto assola as igrejas dos nossos dias. E ele fala isso como expressão da vontade de Deus. Ele está dizendo para mim e para você: essa é a vontade de Deus para vocês. Eu fico imaginando a igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vocês lembram muito bem disso? Pessoas cheias do Espírito Santo, o que eles faziam? Atos 2,42 diz: e eles, a igreja, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Os que criam mantinham unidos, todos continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiu o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. E aí vem o verso 47 e diz: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas do que de uma só. Mais pessoas sendo evangelizadas, mais pessoas sendo discipuladas, mais pessoas sendo visitadas, mais pessoas sendo aconselhadas, mais pessoas sendo salvas, reconciliadas, mais pessoas sendo ingressadas no reino de Deus, mais e mais e mais festas dos céus diante do Deus, porque a igreja, os discípulos, todos eles engajados, fazendo a obra do Senhor, meus irmãos. Maior é a recompensa de 2 do que de 1. A vontade de Deus é que eu e você estejamos completamente engajados dentro de uma comunidade, como expressão da vontade do Senhor. A vida em comunidade,
expressa em todas as letras a vontade de Deus para a sua vida. Fazer parte de uma igreja, fazer parte, engajar dentro de um contexto comunitário é a vontade de Deus. E aí o autor de Eclesiastes traz três resultados desse engajamento, ou 3 exemplos. Quais são os 3 resultados? A vida em comunidade produz o quê, pastor? O autor de Eclesiastes vai dizer para nós: produz encorajamento, produz suporte e produz proteção. Em primeiro lugar, o autor diz que a vida em comunidade resulta em maior encorajamento mútuo. Veja comigo o verso de número 10. O texto diz assim: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Meus irmãos, quantas são as provações e dificuldades que nós temos enfrentado ao longo da nossa peregrinação? Quantas? Quantas são as provações e dificuldades que em muitos momentos nos jogam no chão, no pó, nas cinzas, prostrados, rendidos, capitulados? Quantas crises nos nossos relacionamentos conjugais, profissionais, familiares que nos derrubam? Quantos vendavais na nossa vida financeira nos colocam no chão? Quantas vezes decisões equivocadas que nós tomamos, decisões pecaminosas, que fazem com que os nossos pés tropecem e a gente se esborrache no chão. A imagem que o autor de Eclesiastes traz para nós, de um amigo, de uma pessoa que cai e um amigo lhe ajuda a levantar, é a imagem de um peregrino, de alguém que está viajando. E ele está dizendo o seguinte: olha, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem, pobre da pessoa que decidiu peregrinar sozinho, se ele cair, quem é que vai levantar? E ele está falando de encorajamento, de que quando nós estamos inseridos numa comunidade, existe espaço para o encorajamento. Existe o espaço para o momento em que a gente cai e alguém nos ajuda. Existe um espaço para que quando alguma pessoa cai e nós sejamos instrumentos de Deus para ajudá-los. Eu fico pensando, por exemplo, no final do 1º século, quando a igreja ainda era nova, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja de Cristo, sobretudo na cidade de Roma. E muitos daqueles irmãos estavam pensando em abortar a sua fé. Fato é que quando o autor de Hebreus escreve a sua carta, ele está escrevendo justamente para judeus que se converteram ao cristianismo, mas diante da perseguição estão tentando voltar para a religião antiga, para fugir da perseguição. E o autor de Hebreus escreve sobre a importância de nós nos envolvermos em comunidade para nos encorajarmos. Veja comigo Hebreus capítulo 3, verso 13, que o autor diz assim: encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. O verso 10, verso 25 ainda é mais claro para nós. O pastor de Hebreus diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Hebreus 10, 25. Já naqueles dias, já no 1º século, pessoas estão deixando de congregar, pessoas estão dizendo: eu não preciso estar congregado, eu não preciso estar engajado para seguir a Cristo. Já no 1º século tem o movimento dos desigrejados. Gente que acha que não precisa se reunir como igreja, e o autor de Hebreus está dizendo: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas, complementa ele,
procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse, pastor? O dia da volta de Cristo. O autor de Hebreus está dizendo que quanto mais o dia de Cristo vai se aproximando, mais o cinto vai se apertando para a igreja, mais as coisas vão se apertando para nós, mais dificuldades, mais problemas, mais tentações, mais dados inflamados do diabo para nos desmotivar, para nos desanimar, para nos botar no chão. E nós precisamos de gente, nós precisamos de uma comunidade que nos encoraja, que nos estenda a mão, e quando a gente cair, a gente tem amigo que nos levante. Porque coisa triste, meus irmãos, e a gente tem assistido isso, coisa triste é a gente perceber pessoas que estão se desanimando diante das dificuldades da vida, crentes desanimados, crentes desencorajados, crentes abatidos, e muitos deles, por decidirem por uma vida autônoma, independente, não conseguem mais se levantar. O que o autor de Eclesiastes está dizendo é que nós precisamos de Deus, mas também nós precisamos de gente. Nós precisamos de companheiros e companheiras. Nós precisamos de uma comunidade que ore por nós. Nós precisamos de uma comunidade que diga: coragem, meu irmão, eu estou com você. Nós precisamos de alguém que chega: olha, eu sei da luta que você está passando, mas eu estou orando por você. A palavra do Senhor diz dessa forma: não se atemorize. Paulo passou por isso, os apóstolos passaram por aquilo, Jesus passou por tribulação. Nós precisamos orar, nós precisamos interceder. Eu estou aqui com você, não fique desanimado. Eu vou levantar você, eu vou estender as suas mãos. Eu estou orando por você, eu estou te aconselhando. Levanta-nos. Nós precisamos, gente, de gente que nos momentos em que a gente caia, no momento que a gente seja desanimado, desencorajado, estenda as mãos para nós. Um dos grandes absurdos da vida, diz o autor de Eclesiastes, é uma pessoa totalmente solitária e independente. É uma pessoa que diz: eu não preciso de ninguém, eu consigo dar conta. E o resultado é queda. Mas eu quero dizer algo para essa igreja, para você nessa noite: você não está sozinho. Existe essa comunidade, existe aqui essa família estendida. Existe gente que está orando por você, você sabe disso? Existe gente que se levanta nas manhãs, nos montes, nas casas, e tem colocado a sua família nas mãos do Senhor. Tem pessoas que estão orando por você, tem pessoas que estão ensinando, estão admoestando, estão encorajando para que você permaneça de pé. Existe uma comunidade, se engaje nessa comunidade, porque se você cair, tem alguém para te levantar. Nós precisamos de amigos espirituais. Em segundo lugar, o autor destaca o seguinte: que a vida em comunidade resulta em maior suporte mútuo. Se nós precisamos de encorajamento, nós precisamos de suporte. Veja o verso de número 11. E se os dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Pense bem, meus irmãos. Viajar naqueles dias e dormir ao relento era extremamente frio, uma pessoa podia morrer de frio. Vocês lembram como o povo de Israel peregrinou no deserto? Vocês se lembram? Que o texto sagrado lá em Êxodo capítulo 13, verso 21, diz que Deus se apresentava como uma coluna de fogo. Para quê? Para guiar o povo? Sim. Para iluminar os caminhos? Sim. Mas para aquecer o povo. Por quê? Porque é frio.
E a pergunta do autor de Eclesiastes é: se os dois dormirem juntos, eles vão poder se aquecer. Mas se estiver sozinho? Se a temperatura do corpo baixar? Quando uma pessoa está dormindo só, no frio, a temperatura cai e é capaz de morrer do frio. Mas quando tem duas pessoas, as duas dormem juntas. E o que acontece? Existe um equilíbrio de temperatura, existe um suporte. Eu fico pensando, o apóstolo Paulo foi uma das pessoas que mais escreveu sobre a necessidade de, em comunidade, nós suportarmos, oferecermos suporte às outras pessoas. Em Romanos capítulo 15, verso de número 1, Paulo diz assim, escreva bem, perceba bem: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Você percebeu? Os fortes dando suporte aos que estão fracos, aos que estão frios. Existe um equilíbrio aqui. Vá comigo para Efésios capítulo 4, verso 2, o texto diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Em Colossenses capítulo 3, verso 13, o apóstolo mais uma vez reitera: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. E talvez você esteja se perguntando: pastor, o que é suportar? Suportar é tolerar? Eu tenho que tolerar o meu irmão? A palavra suporte dá a ideia de fornecer suporte, sustento, equilíbrio para que o outro não caia. Você está sentado num banco, e se você não cai é porque existe um suporte nesse banco. Existem os pés desse banco que estão sustentando você. A palavra do Senhor está dizendo que no engajamento comunitário nós encontramos esse suporte, meus irmãos. A imagem que o autor usa aqui em Eclesiastes é a imagem de alguém que está tendo a necessidade, ele está com frio, e ele encontra no outro suporte para aquecê-lo. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós atravessamos as noites escuras da vida, noites frias, momentos em que nossos corações se esfriam, nosso contato com a palavra de Deus se esfria, nosso momento de oração se esfria, nosso tempo de adoração se esfria. Quantas vezes nós estamos inseridos numa comunidade e a gente vê nitidamente as pessoas se esfriando, não tem mais fervor espiritual, não tem mais chama de Deus em seus corações, em volta da palavra, em volta de oração, no momento de adoração. Quantas vezes as dificuldades, as tribulações, o tráfego, a caminhada da vida traz frieza ao nosso coração, e muitas das vezes nós optamos por andar sozinho, e nós congelamos espiritualmente, porque optamos por uma vida autônoma, independente, caminhando sozinho. Quantas pessoas você conhece que estão gélidas espirituais? Já não tem mais anseio pela palavra de Deus? Estar diante da palavra de Deus é um peso, é um fardo. Não é mais prazer. A vida de oração é pífia. O momento de adoração, parece que estamos no teatro, parece que estamos no cinema, parece que estamos diante de um espetáculo. Já não há mais fervor, já não há mais quebrantamento, já não há mais choro. Meus irmãos, quantas das vezes enfrentamos situações como essa? Agora pense bem, você enfrentar uma situação como essa e não ter uma pessoa para dizer: vamos, rapaz, eu estou aqui para orar por você.
Eu estou aqui para te aconselhar, eu estou aqui para te exortar, eu estou aqui para repreender, porque às vezes a gente precisa de repreensão, de encorajamento, de admoestação, de incentivo, de ânimo, meus irmãos. De pessoas que ligam para nós, de pessoas que mandam uma mensagem dizendo: eu estou orando por você, e aquela oração e aquela palavra aquece o nosso coração. Estamos sentindo a sua falta. Aonde está você? Nas nossas reuniões. Pessoas que oram por nós, pessoas que não abrem mão das nossas vidas. Nós precisamos de amigos espirituais que nos aqueçam nesses momentos, meus irmãos. Nós precisamos de suporte. Nós precisamos suportar uns aos outros, aquecer uns aos outros, orar uns pelos outros, exortar, ensinar uns aos outros, aconselhar, instruir uns aos outros. Precisamos abençoar financeiramente uns aos outros. Precisamos estender as mãos para os nossos irmãos. E isso só vai acontecer, meus irmãos, se de fato nós estamos engajados aqui. Porque se a gente entrar, se a gente sentar, se a gente ouvir e a gente sair, a gente está dizendo para Deus: eu consigo dar conta. E a gente não consegue. E eu quero finalizar com o último princípio. A vida em comunidade resulta em maior proteção mútua. Se a vida em comunidade traz para nós encorajamento, traz para nós suporte, a vida em comunidade traz proteção. Verso 12 diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Viajar naqueles dias andando era bastante perigoso. Você se lembra da parábola do bom samaritano? Que Jesus conta lá em Lucas capítulo 10, tem um homem viajando sozinho, de Jericó para Jerusalém, de Jerusalém para Jericó, e ele cai nas mãos de assaltantes, que tiram suas roupas e o espancam e deixam quase morto. Era perigoso. E o autor de Eclesiastes está dizendo o seguinte: olha, um homem sozinho pode ser vencido facilmente, mas 2 conseguem defender-se. E aí ele usa um provérbio daqueles dias: um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quanto mais linha tece o cordão, mais forte é o cordão. Quanto mais pessoas nós temos no nosso contexto, amigos espirituais, mais forte a nossa caminhada será. Proteção durante a nossa jornada. O autor de Eclesiastes está dizendo para nós, meus irmãos, que sozinhos nós somos vulneráveis diante dos nossos inimigos. E conforme diz o salmista no Salmo 38:19, são muitos e muito poderosos e perigosos. 1 Pedro capítulo 5, verso de número 8 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, o nosso verdadeiro inimigo, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O diabo anda ao derredor de cada um de nós, procurando, buscando, arquitetando, planejando, nos derrubar, nos vencer, nos destruir, arrebentar com as nossas vidas. Você já parou para perceber como é que um felino caça suas presas? Já parou para perceber isso? A estratégia que ele usa? Ele fica debaixo da moita, esperando o melhor momento, e a primeira estratégia de todo felino, seja onça, seja leão, a primeira estratégia do felino é separar o bando, é fazer com que a sua presa caminhe só, é fazer com que o seu alvo saia do grupo,
Porque quando ele sai do grupo, quando ele se afasta do grupo, quando ele se desconecta do grupo, ele fica mais vulnerável. A primeira estratégia do diabo é dizer que nada, basta você apenas frequentar, que nada, você pode caminhar sozinho, você pode servir a Jesus sozinho, você não precisa se inserir num pequeno grupo, você não precisa se inserir num contexto de ministério, você não precisa ter amigos espirituais que ficam sabendo da sua vida, você pode dar conta de sozinho, de lidar com os desafios e os problemas, e isso é uma grande mentira. Quantas pessoas você conhece que tinham uma vida espiritual tão forte, e hoje estão rastejando, se não estiverem desviadas, porque foram enganadas com essa ladainha de que a gente não precisa de comunidade. E se tem uma estratégia do diabo para as nossas vidas, é nos desconectar de grupos de oração, de grupos onde a palavra é pregada, ensinada, de ministério de mulheres, de ministério de homens, onde a gente se reúne para orar, de PGMs. Eu fazer parte de um pequeno, o que é isso? Eu quero saber fazer parte de um pequeno grupo? Eu consigo dar conta sozinho. O resultado? Facilmente nós seremos vencidos. Facilmente nós seremos destruídos. Mas quando optamos por amigos de jornada, quando optamos por fazer parte de uma comunidade, meus irmãos, nós temos pessoas que podem nos ajudar nessa luta. E quando nós estamos nesse contexto, de realmente estarmos engajados, não fazendo parte de uma plateia, mas fazendo parte de uma família. Diz o Salmo 133, verso 1 e 6. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E o verso 6 diz assim: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. A bênção de Deus cai sobre nós no contexto da comunidade. E a bênção da vida comunitária só foi possível chegar a nós porque um dia o Filho de Deus, Jesus Cristo, como um cordeiro frágil e vulnerável, foi levado sozinho para o matadouro. No momento em que Jesus mais precisou de companheiros, de amigos, de uma comunidade, ele foi traído, ele foi negado, ele foi abandonado pelos seus companheiros, pelos seus discípulos. No momento de maior dor e sofrimento, ele clamou no alto daquela cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Marcos capítulo 15, verso 34. E a Bíblia não responde claramente, mas eu penso, observando a mensagem das Escrituras, que a resposta do Pai a essa pergunta de Jesus: meu Deus, por que me abandonaste? A resposta do Pai foi que Jesus precisava ser abandonado, a fim de que pecadores, como eu e você, reconhecendo que nada podemos fazer por nós mesmos, que não podemos viver por si mesmos, convertam-se dos seus pecados e, voltando-se para Deus, sejam inseridos no meio da família de Deus, do povo de Deus. O Filho de Deus morreu sozinho, para que eu e você não morramos sozinhos, mas tenhamos vida, e vida no povo de Deus, vida na comunidade, na família que o Senhor está restaurando. E aí vem o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Efésios, e diz: diante desse
grande amor de Jesus. Paulo diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes. Se você realmente entendeu o Evangelho, suporte uns aos outros com amor. Se você realmente entendeu o que eu fiz na cruz, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Se você realmente entendeu o que eu fiz naquela cruz, entenda o seguinte: há um só corpo, há um só Espírito, há uma só esperança para a qual vocês foram chamados, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Se nós entendemos realmente o Evangelho, meus irmãos, nós precisamos fazer parte de uma comunidade. Porque Cristo não está, eu repito, Cristo não está salvando indivíduos, Ele está salvando um povo. O seu povo. E para isso a gente precisa estar inserido na comunidade. Dito isso, 3 desafios para nós. Primeiro desafio: faça do engajamento comunitário uma prioridade em sua vida. Se engaje. Se deixe envolver. Se deixe encorajar e encoraje outros. Se deixe suportar e suporte outros. Se deixe proteger e proteja outros. Para dessa postura autônoma. Para dessa postura de que você é um fim em si mesmo. Segundo, faça do engajamento comunitário uma oportunidade de estabelecer grandes amizades espirituais. Por meio do discipulado, por meio de relacionamentos, acolhendo, intercedendo, zelando das pessoas, exortando as pessoas. Nós somos chamados, meus irmãos, para cuidar um dos outros. Se importe mais com o teu irmão. Ore mais por ele. Percebeu que ele está meio cambaleando espiritualmente? Exorte-o, encoraje-o, ore por ele. Estenda suas mãos. Se apresente diante dele. Busque construir relacionamento e, por último, não abra mão da prática das disciplinas espirituais. Não abra mão, meus irmãos. Eu não sei, nós temos já o 5º domingo falando sobre as disciplinas espirituais. Eu não sei se você realmente decidiu reorganizar a sua agenda para que as disciplinas espirituais façam parte da sua vida. Ou simplesmente você está ouvindo a palavra e você sai por aquela porta e nada muda. Se nós não nos reorganizarmos e termos tempo de qualidade para estar diante do Senhor na palavra, em oração, em adoração, em serviço e em engajamento comunitário, nós não vamos conseguir completar a nossa caminhada, a nossa carreira. Ninguém vai conseguir. Nós precisamos mudar e deixar mudar pela palavra de Deus, e o Senhor nos desafiou nessa série de mensagens. Priorize a minha palavra na sua agenda. Tenha encontros com a minha palavra. Não deixe uma semana se passar sem que você ouça a voz de Deus. Priorize momentos de oração na sua vida. Faça do momento comunitário de adoração um momento de expressão, de gratidão, de louvor a Deus. E se insira e se engaje dentro de uma comunidade para servi-la e para encontrar apoio. Essa é a vontade de Deus para nós. Vamos orar?
Peça isso ao Senhor. Se tem uma coisa, meus irmãos, que eu tenho aprendido na vida, é que toda mudança dói, toda mudança dói. E às vezes a gente não muda porque a gente não quer passar pelo processo, mas a gente precisa. Meu Deus e meu Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Nós clamamos pelo teu Espírito nessa noite mais uma vez, porque somente o teu Espírito pode mudar as nossas vidas. Nos falta força, às vezes nos falta vontade, nos falta capacidade, nos falta condições. Somente o teu Espírito Santo tem o poder de tirar o nosso coração de pedra. Ezequiel capítulo 36, verso 26 e 27. Somente Ele tem essa capacidade de tirar a dureza, Senhor, e colocar um coração de carne, um coração que se renda. Nos ajude a mudar, Deus. Me ajude, Senhor, a deixar com que a Tua palavra mude, Deus, a minha agenda, o meu dia a dia, os meus compromissos. Antes de ser um pastor de uma igreja, eu sou Teu discípulo. Eu sou seguidor de Jesus, eu preciso permitir que a Tua palavra mude a minha vida. Ajude os meus irmãos também, nos ajude, Senhor. Porque como bem nós sabemos, o que nos falta não é informação, a informação a gente tem. O que nos falta é poder. O que nos falta é capacidade, o que nos falta é Teu Espírito Santo nos incomodar, o que nos falta é Teu Espírito Santo nos constranger, o que nos falta é o Teu Espírito Santo encher as nossas vidas e nos fazer prostrar e render para respondermos a Ti em obediência. Por isso nós Te pedimos nessa noite, Espírito Santo, abre o nosso coração, abre a nossa mente, nos dê vigor espiritual, nos dê força espiritual, nos dê poder espiritual para vivermos no centro da vontade de Jesus. Nós não queremos viver por nós mesmos, e nós aprendemos nessa noite que nós precisamos, meu Senhor, ao longo da nossa jornada, ter gente do nosso lado. Gente, meu Deus, que quando a gente cair, quando a gente tropeçar, a gente se esborrachar, gente que esteja do nosso lado para estender as mãos, para dizer: levanta, tira essa poeira do joelho, levanta, volte a andar, volte. Gente que nos encoraje, gente que ore por nós. Mas para isso, meu Senhor, nós precisamos nos deixar engajar. Nós precisamos nos deixar levantar. Porque o orgulho e a arrogância do nosso coração muitas das vezes nos impede de sermos ajudados, de sermos aquecidos, Pai. Quantas vezes nós estamos enfrentando uma frieza tão grande, mas mesmo assim frios, nós optamos por viajar sozinhos, às vezes com vergonha, para que ninguém saiba que nós estamos frios, passando por frio. Às vezes é o orgulho, às vezes é a vaidade, mas a Tua palavra diz por meio de Salomão, é um grande absurdo isso, um homem totalmente solitário. Nos ajude, meu Senhor, a termos amigos e companheiros de caminhada, uma comunidade que a gente chama de nossa, que possa, meu Senhor Deus, nos proteger diante das astutas ciladas do diabo, que nos proteja, que nos defenda em oração,
que nos defenda, meu Senhor Deus, com a Tua palavra, trazendo a Tua palavra aos nossos corações. Essa é a nossa oração, meu Deus. Em nome do Teu Filho Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe, meus amados, em nome de Jesus.